Bom, tá gravando. Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje vai ser sobre constante de dissociação de ácidos e bases, né? Então, seria o Ka e o Kb. Então, iniciando pela primeira etapa, que seria a constante de dissociação de ácidos, que seria o Ka, né? Ka. Então, se a gente tem um ácido fraco, então a gente chama ele aqui HA, um ácido fraco. Ele vai estar em equilíbrio químico, formando H+, mais A menos. Então, vai estar um equilíbrio químico. Se ele está em equilíbrio químico, a gente pode escrever ele em função de uma constante de equilíbrio. Então, a gente chama de constante Ka. Ka vai ser igual a concentração de H+, que multiplica a concentração de A-, dividido pela concentração do ácido. Então, essa daqui seria a expressão, né, desse equilíbrio químico desse ácido fraco. Ele é representado por essa constante Ka. Então, esse Ka, que é a constante de dissociação ou ionização de um ácido, né? Quanto maior for o valor do Ka, significa que maior é a força ácida dessa espécie química. Então, a gente tem essa tabela aqui, mostrando vários ácidos fortes, moderados e fracos. Tá? Então, quanto maior for a força ácida da espécie química, maior é o valor de Ka, a 25 graus Celsius. O ácido clorídrico, que é um ácido forte, o Ka dele é 10 elevado a oitava. O ácido sulfúrico, 10 elevado a terceira. Agora, se a gente olhar um ácido fraco, o ácido carbônico é 4 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7. O ácido acético, que é presente no vinagre, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, a gente pode tirar essa seguinte informação, que quanto maior for o valor do Ka, maior será a força desse ácido. Então, eu montei aqui um esqueminha aqui do lado direito, que quanto maior o Ka, maior vai ser a força desse ácido. Então, maior também será o grau de ionização ou de dissociação. Porque, se a gente olhar no equilíbrio químico, quanto maior o valor de Ka, significa que produziu bastante H+ e A-. Significa que o equilíbrio químico está deslocado para a direita. Então, significa que ele vai estar bastante dissociado ou ionizado. Tá? Então, quanto maior o valor do Ka, maior será a concentração dos íons H+, porque o equilíbrio vai estar deslocado para a direita, então vai ter uma maior concentração dos íons H+, tá? Não só de H+, assim como de A-. Então, maior o valor de Ka, maior vai ser o valor da concentração de H+. Então, tendo por consequência, quanto maior for a concentração dos íons H+, menor vai ser o pH. Por quê? Maior concentração de H+ é mais ácido, né? Então, quanto maior a acidez, menor é o valor de pH. Que a gente viu na nossa aula de pH, que o pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Então, numa forma geral, né? Quanto maior for o Ka de um ácido, maior é a força do ácido, maior é o grau de ionização ou de dissociação, maior vai ser a concentração desses íons H+, e menor será o valor do pH desse ácido. A gente já pode resolver o exemplo 1. Além de serem encontrados na maioria das frutas, o ácido cítrico, que tem o Ka de 8 vezes 10 elevado a menos 4, e o ácido ascórbico, que tem o Ka de 8 vezes 10 elevado a menos 5. São produzidos industrialmente para diversas aplicações, inclusive como acidulantes de alguns produtos.
Considerando 1 litro de soluções de mesma concentração desses dois ácidos, pede-se qual deles apresenta o maior grau de ionização. Maior grau de ionização. Então, a gente viu no slide anterior que quanto maior o Ka, maior é o grau de ionização. Ó. Vamos voltar no slide. Quanto maior o Ka, maior o grau de ionização. Significa aqui, ó, que esse ácido ele vai estar ionizado, dissociado em maior grau e vai produzir mais H+, e mais A-. Então, ó, quanto maior o Ka, maior é o grau de ionização. Então, ó, qual deles apresenta maior grau de ionização? Então, maior Ka, maior é o grau de ionização. Então, ó, se a gente comparar os Ka do ácido cítrico, é 8 vezes 10 elevado a menos 4. Do ácido ascórbico, é 8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o Ka do ácido cítrico, ele é maior, né? Então, o ácido cítrico possui um maior valor de Ka, então ele vai ter um maior grau de ionização. Então, é a resposta desse item A da primeira questão. Do item B, qual das duas soluções apresenta maior valor de pH? Justifique sua resposta sem a realização de cálculos numéricos. Então, a gente volta lá naquele slide. Ó, quanto maior o valor de Ka, maior é a força do ácido, maior é o grau de ionização, maior será a concentração dos íons H+, e menor o pH. Então, com isso a gente vê, ó, maior valor de pH seria o inverso, né? Que é verdadeiro também. Então, maior valor de pH, a gente vai ter menor concentração de íons H+. Se a gente vai ter menor concentração dos íons H+, a gente vai ter o menor Ka. Então, se ele quer o maior valor de pH, a gente tem que pegar qual? Aquele que tem menor valor de Ka. Então, a gente compara os Kas, né? Então, ó, o Ka do ácido ascórbico é 8 vezes 10 elevado a menos 5. Ele é menor que o Ka do ácido cítrico, que é 8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a resposta para esse item B vai ser ácido ascórbico. O ácido ascórbico que vai ter o maior valor de pH. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 1, item B de bola. O exemplo 2. O ácido fórmico, que é CH2O2, é o mecanismo químico de defesa de muitos insetos, como abelhas e formigas, que mantém o ácido fórmico armazenado em uma glândula de veneno e podem espirrá-los ou injetá-los em suas vítimas, através de seus ferrões. Sabendo que o ácido fórmico produzido por uma formiga tem pH igual a 3, e o Ka do ácido fórmico é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4, a 25 graus Celsius. Determine a concentração do ácido fórmico em mol por litro da solução armazenada na glândula de veneno da formiga. Então, a gente coloca aqui, ó, H-form seria o ácido fórmico, né? Só uma forma de expressar esse ácido. O ácido fórmico é um ácido fraco, né? A gente associa pelo valor do Ka, que ele é pequeno, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Ele fica em equilíbrio químico produzindo H+, mais o ânion, o formiato, tá? Formiato, o ânion negativo. Então, no equilíbrio, ele falou que o pH era igual a 3. Então, a gente tem que voltar lá naquela aula de pH que a gente teve algumas semanas atrás. Ó, pH igual a 3, o que implica? A gente vai substituir aqui na fórmula. Ó, pH é igual a menos log da concentração dos íons H+, logaritmo decimal. A gente pode reorganizar essa fórmula de uma outra forma.
Ó, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10, que aqui estava a base do logaritmo, né? Então, vai ser 10 elevado a menos pH. Então, a gente só escreveu em termos de matemática essa expressão aqui de uma outra forma. Então, a concentração dos íons H+, é igual a 10 elevado a menos pH. Ele falou para a gente que o pH era igual a 3. Então, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 3, né? A gente substituiu aqui na fórmula, 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, essa daqui seria a concentração dos íons H+, no equilíbrio. Então, a gente substitui aqui, ó, no equilíbrio, nós temos 10 elevado a menos 3 mol por litro dos íons H+. E qual que seria a concentração do formiato, do ânion? Também seria 10 elevado a menos 3 mol por litro. Por quê? O coeficiente estequiométrico de ambos é 1. Então, pela proporção, a concentração vai ser a mesma, 10 elevado a menos 3 mol por litro. E a concentração do ácido fórmico? A gente não sabe, ele está pedindo isso, né? Então, a gente chama de X. Então, como a gente tem um equilíbrio químico, a gente expressa ele na forma de Ka. Ka é igual à concentração dos íons H+, que multiplica a concentração do ânion formiato, dividido pela concentração do ácido fórmico. O valor de Ka, ele disse para a gente, ó, que é 2 vezes 10 elevado a menos 4. 2 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a concentração dos íons H+, ó, é 10 elevado a menos 3, que multiplica a concentração do ânion formiato, que é 10 elevado a menos 3 mol por litro também, dividido pela concentração do ácido fórmico, que ele pede no enunciado da questão. Aí a gente pega essa expressão aqui, passa o x aqui multiplicando, né? E depois o 2 vezes 10 elevado a menos 4 vai passar dividindo. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar o valor de x, né? Que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, essa daqui seria a concentração do ácido fórmico em mol por litro no equilíbrio. Ou seja, então, essa daqui seria a resposta do exemplo 2 dessa questão. O exemplo 3. O fluoreto de hidrogênio, que seria o HF, é uma substância que pode provocar graves queimaduras se inalada ou em contato com a pele, além de diversos outros problemas que sua ingestão pode ser letal. Sabendo que apresenta grau de dissociação de 10%, em uma solução aquosa de 0,1 mol por litro, determine. O item A, a concentração de íons fluoreto, F-, nessa solução. Então, ele falou que o grau de dissociação, ou o grau de ionização, que é a mesma coisa, de 10%. Então, ele falou para a gente que, inicialmente, a concentração era 0,1 mol por litro de HF. Então, a gente associa aqui, ó, a 100%. X vai ser proporcional a 10%, que ele falou que é o grau de dissociação. Resolvendo essa regra de 3 aqui, o valor de X vai ser igual a 0,01 mol por litro. Ou seja, a concentração do íon H+, vai ser 0,01 mol por litro, e a concentração de F- também vai ser 0,01 mol por litro. Por quê? Porque, ó, todas as espécies químicas aqui, a proporção estequiométrica é sempre 1, né? Um aqui e um aqui. Então, o HF tinha 0,1 mol por litro de início. Ele se dissociou 10%. Então, formou 0,01 mol de H+, e 0,01 mol de F-. Então, a resposta para o item A já está aqui, ó. A concentração de F- de fluoreto é igual a 0,01 mol
por litro. Agora, já que a gente chegou nesse ponto, a gente determinou a concentração dos íons H+ e F-, qual que seria a concentração de HF no equilíbrio? Então, 0,1 mol por litro, né, que ele tinha inicialmente, ele dissociou 10%, significa que ele perdeu 0,01. Então, fazendo 0,1 menos 0,01 vai dar 0,09 mol por litro, que seria a concentração de HF no equilíbrio. Tá, mas a resposta do item A a gente já deu aqui, ó, 0,01 mol por litro. Agora o item B. Determinar a constante de dissociação Ka desse ácido. Então, se a gente tem esse ácido HF, a gente pode escrever ele numa equação de equilíbrio, na forma de Ka, numa constante de equilíbrio. Ka é igual à concentração de H+, que multiplica a concentração de F-, dividido pela concentração de HF. Então, o valor de Ka ele é igual. A concentração dos íons H+ é 0,01 e a concentração de F- é 0,01 também, dividido pela concentração de HF, que é 0,09 mol por litro. Então, a gente só substituiu aqui nessa expressão, ó, que a gente calculou anteriormente, 0,09 mol por litro. E substituiu nessa expressão. Então, fazendo na calculadora, né, 0,01 vezes 0,01 dividido por 0,09, então vai dar 1,111 vezes 10 elevado a menos 3, que seria o valor do Ka para o HF, que é o fluoreto de hidrogênio. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 3, item B de bola. O exemplo 4. Em um balão volumétrico, colocou-se 0,1 mol de um ácido monoprótico fraco, que seria o HX, e água suficiente para completar 100 ml de solução. O sistema foi homogeneizado e a solução resultante apresentou pH igual a 4, a 25 graus Celsius. Determine o valor da constante de dissociação Ka do ácido na temperatura em que a solução foi preparada. Então, novamente, a gente tem que voltar lá naquela aula de pH. Então, a gente viu ali, ó, que pH é igual a menos log da concentração dos íons H+, e o logaritmo de base 10. A gente reorganizando essa relação aqui em termos de matemática, a concentração dos íons H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Até esse ponto é matemática, tá? A gente só pegou essa relação aqui e escreveu ela de uma outra forma. Mas só que o enunciado da questão falou para a gente que o pH era igual a 4. Então, a gente substitui aqui, ó, nesse pH. Então, a concentração dos íons H+ é igual a 10 elevado a menos 4 mol por litro. Isso no equilíbrio. Agora, qual que seria a concentração inicial do ácido HX? Então, seria 0,1 mol por litro, que ele deu aqui no enunciado da questão, 0,1 mol, né, desse ácido, que ele foi colocado no balão volumétrico, e que foi colocado água até 100 ml. 100 ml equivale a 0,1 litro. Então, vai ficar a concentração mol por litro, vai ficar 0,1 mol dividido por 0,1 litro. Então, 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1 mol por litro, que seria a concentração inicial. Então, a gente tem ó, esse ácido monoprótico, HX, em equilíbrio com íon H+, mais X-. Então, no início, a gente tinha 1 mol por litro desse ácido, conforme está aqui a gente calculou. A gente não tinha nada dos íons H+, e nada do ânion X-. Agora, no equilíbrio,
a gente viu que o pH era 4, significa que a concentração dos íons H+, é 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, no equilíbrio, a gente põe aqui, ó, 10 elevado a menos 4 mol por litro de H+, e 10 elevado a menos 4 mol por litro de X-. E qual que seria a concentração de HX? Seria 1 mol por litro menos 10 elevado a menos 4, né, que dissociou para formar H+ e X-. Só que aqui a gente pode fazer uma aproximação que a gente ganha bastante tempo, evita bastante cálculo. Ó, tem 1 mol por litro, né, e dissociou 10 elevado a menos 4, ou seja, 0,0001 mol por litro. Então, a gente arredonda, né, aproxima, que essa subtração aqui seja aproximadamente 1 mol por litro. É uma aproximação, que no resultado influencia muito pouco, tá? No resultado final. Então, a gente considera que no equilíbrio, a concentração de HX seja 1 mol por litro. Então, a gente tem esse equilíbrio químico aqui, e a gente escreve ele na forma de Ka. Ka é igual a concentração de H+, que multiplica a concentração de X-, dividido pela concentração de HX. E a gente substitui com as informações aqui de cima. O valor de Ka vai ser igual à concentração dos íons H+, vai ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. A concentração de X- também vai ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. Porque se a gente sempre tem que olhar o coeficiente estequiométrico. E todas as espécies químicas é igual a 1, né? Então, se a concentração de H+ é 10 elevado a menos 4, a concentração de X- também vai ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a gente põe aqui. Dividido pela concentração de HX, né, que vai ser aproximadamente 1, pela aproximação que a gente fez aqui, ó. Então, 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1. Então, o valor de Ka é igual a 10 elevado a menos 8. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Esse exemplo 5. O ácido benzoico, que é um ácido fraco, né, de fórmula C6H5COOH, foi um dos primeiros conservantes utilizados em alimentos e ainda hoje tem se mostrado muito eficiente contra determinadas bactérias. Determine o pH de uma solução de ácido benzoico na concentração de 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro a 25 graus Celsius. E aí ele dá os dados, né? Que seria o valor de Ka do ácido benzoico, é 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. E ele dá aqui o log de 6, que é igual a 0,8. Isso daqui, para quando a gente não tiver uma calculadora, né? Facilita bastante essa informação. Então, a gente representou aqui o ácido benzoico, é um ácido fraco, ele falou para a gente, né? E é monoácido, ou seja, libera apenas um íon H+. Então, seria HBz, que seria ácido benzoico, só a representação, né, do ácido benzoico, em equilíbrio com o íon H+, mais o benzoato, o ânion benzoato. E ele falou para a gente que no equilíbrio, a concentração do ácido benzoico era 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Qual que seria o valor da concentração de H+? Seria X, e do benzoato também seria X. Se é um equilíbrio químico, a gente pode escrever esse equilíbrio na forma de uma expressão de equilíbrio Ka. Então, Ka é igual à concentração dos íons H+, que multiplica a concentração do benzoato, dividido pela concentração do ácido benzoico. Aí a gente substitui os valores aqui no equilíbrio. O valor de Ka, ele falou para a gente
que é 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. Foi fornecido. Que é igual a concentração de H+ é X, a concentração do benzoato também é X, dividido pela concentração do ácido benzoico, que ele deu no enunciado da questão, ó, 5,7 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a gente organiza essa relação aqui, vai ser x ao quadrado, é igual a aproximadamente 36 vezes 10 elevado a menos 5. Para simplificar aqui, a gente pode jogar a raiz quadrada dos dois lados. E aí vai ficar x é igual a 6, né? 6 vezes 6 dá 36, então raiz de 36 dá 6. 10 elevado, a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 dá 10 elevado a menos 5. Então, significa dizer que o x é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Ou seja, a concentração dos íons H+, é 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Assim como a concentração do benzoato, né? Que é 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Só que o enunciado da questão, ele pede, determine o valor de pH. Então, pH é igual menos log da concentração dos íons H+. Então, pH é igual a menos log de 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Se você tiver uma calculadora científica, você põe lá menos log de 6 vezes 10 elevado a menos 5, ele já te dá o resultado direto. Mas vamos imaginar num vestibular que não tenha calculadora. Então, como que a gente resolve isso daqui sem calculadora? Nas propriedades de logaritmo, né, na matemática, quando a gente tem logaritmo, e a gente tem aqui, ó, no logaritmando, uma multiplicação, então nessa multiplicação você pode desmembrar desde que torne uma soma. Isso é propriedade de matemática. Então vai ficar, ó, menos da fórmula, né? Log de 6 mais log de 10 elevado a menos 5. Então, essa multiplicação aqui se tornou numa soma. Isso aí que a gente fez é propriedade de matemática. Então, pH vai ser igual a menos log de 6, ele falou para a gente que é 0,8. E aí, o que a gente faz aqui? Ó? A base do logaritmo é 10 e o logaritmando aqui é 10 elevado a menos 5. Então, a gente pode cortar esse 10 com 10, pegar esse menos 5 aqui e passar ele multiplicando. Então, vai ficar menos 5. Então, se fizer 0,8 menos 5, vai dar menos 4,2. Mas só que tem um menos lá de fora, né, da fórmula. Então, o pH vai ser igual a 4,2. 4,2 é o valor do pH, que é a resposta desse exemplo 5. Então, chegamos aqui na segunda etapa da aula de hoje, que seria a constante de dissociação de bases, que seria Kb. Então, a gente tem uma base, que a gente chama base, né, base B, BOH. Quando ela está em equilíbrio, ela forma o cátion B+, mais o ânion OH-. Então, se a gente tem um equilíbrio químico para essa base fraca, a gente pode escrever numa constante de equilíbrio Kb. Então, Kb, constante de basicidade, né? Kb é igual à concentração do cátion B+, que multiplica a concentração do ânion OH-, dividido pela concentração da base, BOH. Da mesma forma do Ka, mas agora para a base, né? Quanto maior for o valor de Kb, significa que a base ela é mais forte. Então, a gente tem uma série de bases aqui, ó. Então, cafeína, metilamina, amônia, nicotina, anilina. É a maioria desses compostos aqui estudados na química orgânica. Então, tem os seus respectivos valores de Kb. Então, quanto maior for o valor de Kb, significa que a substância ela é mais básica ou
alcalina. Então, dessas daqui da tabela que ele fornece para a gente, a cafeína seria a mais básica, né? E a menos básica seria a anilina. Isso tudo analisando os valores de DKB. Então, fazendo associação com Ka, quanto maior for o valor de Kb, seria uma base mais forte. Então, você tem um comparativo de duas ou mais bases, qual que é a mais forte? É só analisar o valor de Kb. Então, quanto maior o valor de Kb, também ela vai inferir um maior grau de ionização ou de dissociação. Então, significa dizer, ó, que se tem um Kb grande, né, um valor alto, ou um valor maior, significa que ela vai estar dissociada aqui, vai ter uma maior concentração de B+, e de OH-. Então, o equilíbrio vai estar deslocado mais para a direita. Quanto maior for o Kb, significa dizer que a concentração de OH- vai ser maior. Então, aumentou o valor de Kb, então vai ter uma maior concentração de OH-. E, inferindo com OH-, quanto maior for a concentração de OH-, maior vai ser o pH. Maior será o pH da sua solução. Então, essa daqui é uma série de informações que a gente extrai apenas analisando o valor de Kb. Vale lembrar que esses valores, tanto de Ka como Kb, são todos tabelados, né, e a gente não precisa memorizar esses valores. Então, vamos para o exemplo 6. Analise a tabela e responda aos itens a seguir. Então, tem 3 soluções, solução 1, 2 e 3. A primeira, a gente tem amônia, e o valor do Kb é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. A solução 2 é a metilamina, que tem o Kb de 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. E a solução 3, de metilamina, tem o valor de Kb 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, item A. Qual das soluções apresenta maior condutividade elétrica? Então, ó, eu só copiei ali aquele quadro do slide anterior. Quanto maior o Kb, significa dizer que vai ter maior grau de ionização. Ou seja, a base vai estar mais ionizada, mais dissociada, e aí vai produzir mais cátions e ânions. Se tem maior quantidade de cátions e ânions, permite uma maior condutividade elétrica. Então, qual que vai ter maior condutividade elétrica? Aquela que tem maior valor de Kb. Que dentre essas 3 aqui, vai ser a dimetilamina, que vai ser a solução 3. Ó. Solução 3 de metilamina, que vai ter o maior valor de Kb. 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. O item B. Qual das soluções apresenta maior concentração de íons OH-? Ó, a tabelinha aqui que a gente pegou do slide anterior. Quanto maior o Kb, maior vai ser a concentração dos íons OH-. Então, ó, qual das soluções apresenta maior concentração de OH-? Então, aquela que possui maior valor de Kb, que vai ser também a solução 3, que é a dimetilamina. É o valor de Kb de 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. E para terminar esse exemplo 6, o item C. Qual das soluções apresenta o menor pH? Então, olhando aqui na tabela, ó, quanto maior o Kb, maior vai ser o pH. Mas ele não está querendo saber aquele que tem maior pH, ele está querendo saber o menor pH. Então, vai ser o inverso, né? Então, a gente vai ter que pegar o menor valor de Kb.
O menor valor de Kb vai ser da amônia, a solução 1, NH3. O valor de Kb é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vai ser a solução 1, amônia, porque ele tem um menor valor de Kb. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6, item C. O exemplo 7. Observe os valores de Kb das bases mostradas na tabela a seguir, compare-as e encontre a afirmativa adequada. Então, ele deu uma série de substâncias químicas com as suas respectivas fórmulas e seus respectivos valores de Kb. Todos eles tabelados, não precisamos decorar. Então, ele quer a afirmativa mais adequada, né? Então, a alternativa A amônia é uma base mais fraca que a ureia. Então, ó, quanto maior o valor de Kb, vai ser uma base mais forte. Então, se a gente olhar a amônia e a ureia, ele falou, né? Ó, a amônia tem um valor de Kb de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. E a ureia, o Kb de 1,3 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a amônia é uma base mais forte, porque ela tem um maior valor de Kb em relação à ureia. Então, a amônia é uma base mais fraca que a ureia? É falsa, né? Que é uma base mais forte. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, né? Em relação a 1,3 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a alternativa A é falsa. Alternativa B. A amônia é uma base mais fraca que a anilina? Então, vamos olhar a amônia aqui, ó. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. E a anilina está logo em cima. 4,3 vezes 10 elevado a menos 10. Então, aqui já está errado. Ó. Quando ele fala a amônia é uma base mais fraca que a anilina, não, ela é mais forte. Ó. A amônia tem o Kb maior do que a anilina. Então, nesse ponto aqui, já mostra que a alternativa B já está errada. Então, a gente nem continua a ler o enunciado do item B. Então, o B também está errado. Alternativa C. A metilamina é a base mais forte. Ó, a metilamina ela tem 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. Mas só que tem a dimetilamina, que tem o Kb maior ainda, que é 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, dentre as substâncias dessa tabela, aquela que é uma base mais forte seria a dimetilamina. Então, a alternativa C não é correta. Alternativa D de dado. A ureia é a base mais forte? Não, é falso. Porque a gente já viu que a base mais forte é a dimetilamina. 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, por exclusão, sobrou a alternativa E. A dimetilamina é a base mais forte? Verdadeira. A dimetilamina tem o maior valor de Kb. Então, essa daqui, a alternativa E seria a alternativa correta para esse exemplo, o exemplo 7. Então, vamos para a penúltima questão da aula de hoje, que seria esse exemplo 8. É uma questão que envolve cálculos, e a questão 9 é apenas teoria. Então, exemplo 8. A anilina é um composto orgânico de fórmula C6H5NH2. Determine o pH de uma solução 0,02 mol por litro de anilina a 25 graus Celsius. Tá, os dados. Log de 3 é igual a 0,5. E o Kb é 4,5 vezes 10 elevado a menos 10. E ele dá o equilíbrio químico aqui da anilina. Então, se ele deu o equilíbrio químico,
a gente escreve ele em função de Kb. Então, Kb vai ser igual à concentração dessa espécie química aqui, do C6H5NH3+, que multiplica a concentração de OH-, dividido pela concentração da anilina, que é C6H5NH2. Por que a gente não põe a água? Porque a água está no formato líquido. E líquido e sólidos nós não colocamos na expressão de equilíbrio Kb. Tá? Então, a gente atribui valor igual a 1. Tá? Então, se é sólido e líquido, a gente põe valor igual a 1. O que a gente faz agora? Pega as informações do enunciado e substitui nessa expressão. O valor de Kb é 4,5 vezes 10 elevado a menos 10. 4,5 vezes 10 elevado a menos 10. É igual. O valor dessa espécie química aqui, ó, do C6H5NH3+, e de OH-, a gente não sabe. Então, a gente chama de X. Como a estequiometria aqui é 1:1, então a gente chama X vezes X. Para ambos, a gente chama de X. Dividido pela concentração da anilina, que é 0,02, menos X. Porque esse menos X foi aquela que ela se dissociou, que ela se ionizou, para formar OH- e C6H5NH3+. Só que a gente vai fazer uma aproximação, ó, porque o valor de Kb ele é muito baixo, da ordem de 10 elevado a menos 10. Então, esse valor aqui, a gente aproxima, ó, 0,02 menos x, a gente aproxima ele para 0,02. 0,02. Então, o que a gente faz? A gente pega essa expressão aqui e escreve ela de uma outra forma. X vezes x vai dar x ao quadrado, que vai ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 10, que multiplica 0,02, vai dar 0,09 vezes 10 elevado a menos 10. Escrevendo isso daqui de uma outra forma, vai ficar x ao quadrado é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 12. A gente joga a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a menos 12 vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Então, o valor de x é 3 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Então, o x, a gente viu aqui, ó, que o x ele é a concentração dos íons OH- e do C6H5NH3+. Então, a gente vai calcular o valor de pH, né, que ele quer. Então, a princípio, a gente vai usar a concentração de OH- é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Aí, o que a gente faz? A gente joga naquela expressão daquela aula de pH e pOH, que tem uma expressão que diz, ó, que o pOH é igual a menos log da concentração do OH-. Então, pH vai ser igual a menos log de 3 vezes 10 elevado a menos 6. No caso, se estiver usando a calculadora científica, você põe lá menos log de 3 vezes 10 elevado a menos 6, já dá o valor do pOH. No caso de vestibulares, né, o Enem, você não vai poder usar calculadora. Então, o que a gente faz? A gente desmembra esse 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é o logaritmando. E aí é matemática, né? Se a gente tem uma multiplicação no logaritmo, a gente pode desmembrar e tornar uma soma. Então, vai ficar menos log de 3 mais log de 10 elevado a menos 6. Então, o pOH vai ser igual a menos log de 3, ele falou para a gente aqui, ó, que é 0,5. Então, a gente põe 0,5. Log de 10 elevado a menos 6, quando não tem nada aqui na base, é a mesma coisa que 10. Então, a gente pode cortar o 10 em cima com 10 embaixo, pega esse expoente aqui e passa ele multiplicando. Então, vai ser menos 6.
Então, o valor de POH vai ser igual a menos, aí vai aqui dentro vai ficar menos 5,5. Então, menos com menos vai dar mais. Então, o POH é igual a 5,5. Só que o enunciado da questão, ele quer saber o pH, não o POH. Então, retornando lá na nossa aula de pH e POH, a gente viu uma relação que a 25 graus Celsius, pH mais POH é igual a 14. Então, pH mais o valor do POH a gente calculou, que é 5,5. É igual a 14. Então, pH vai ser 14 menos 5,5, então o valor de pH vai dar 8,5. Então, 8,5 é o valor do pH, que é a resposta desse exemplo 8. Então, com isso, a gente chegou na última questão da aula de hoje, que seria o exemplo 9, que é uma questão teórica. Então, ele diz para a gente, após algum tempo em temperatura ambiente, os pescados exalam um odor desagradável por causa de uma substância orgânica chamada metilamina, que é o CH3NH2, derivada da decomposição de algumas proteínas do peixe. A metilamina interage com a água por meio do seguinte equilíbrio. Então, tem um equilíbrio químico aqui que ele forneceu para a gente, da metilamina, né, que sai dos peixes, mais a água, forma esse cátion aqui, e o ânion OH-. E o valor de Kb para esse equilíbrio é 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. De acordo com a sabedoria popular, após o manuseio dos peixes, recomenda-se lavar as mãos utilizando suco de limão ou vinagre para retirar o cheiro dos peixes. Esse saber popular tem fundamento? Utilize o equilíbrio apresentado e o princípio de Le Chatelier para justificar sua resposta. Então, o que ele diz? Tem o peixe, quem trabalha com peixe, o peixe, à medida que ele morre, ele vai liberando a metilamina. Só que essa substância tem um odor desagradável. Então, quando a pessoa termina de mexer com peixe, o saber popular diz que você tem que lavar a mão com vinagre ou suco de limão, que são substâncias ácidas, que aí ajuda a eliminar esse odor das mãos. E ele pergunta para a gente, esse saber popular é verdadeiro ou é falso? Então, esse saber popular é verdadeiro, tá? Ele tem um fundamento científico. O que acontece? Quando você lava as mãos com limão ou vinagre, são substâncias ácidas. E substâncias ácidas, por Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa liberam o íon H+. O que acontece com os íons H+? Ele vai reagir com o íon OH- e vai produzir água. O que acontece pelo princípio de Le Chatelier? Se a gente, nesse equilíbrio aqui, se a gente subtrai a concentração de OH- pela reação dos íons H+, né, o equilíbrio químico vai ser deslocado para a direita. O que vai acontecer aqui com a metilamina? Ela vai diminuir sua concentração, a sua quantidade. Então, a adição de ácido libera íons H+, e vai reagir com OH-, diminuindo a concentração desse último, né, que é o OH-, deslocando o equilíbrio para a direita, diminuindo a concentração do CH3, o NH2, que seria a metilamina. Então, esse saber popular é verdadeiro e tem fundamento científico. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA. A lista de exercício 10 referente a essa aula também já está no SIGA.
Daqui a pouco eu vou pegar essa aula, vou postar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou encerrar a gravação da aula